Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. Nós temos um assunto bem interessante para tratar hoje. Amor proposital, nós vamos falar de propósito. Entender o que é propósito. Para a gente entender isso, o que é propósito, e a necessidade de cada um termos isso, aí a Yara, psicóloga, ela sabe disso, que a pessoa sem propósito na vida, ela fica desorientada, fica ao léu, ela fica vivendo num modo aleatório, e isso não é saudável, precisamos ter um propósito. E eu vi um vídeo muito interessante de uma moça dando uma explicação, eu achei bem interessante mesmo, e a gente vai ouvir um pouquinho ela falando, para a gente entender. Ela fala bastante coisa bem interessante, apesar de ela ser profissional, psicóloga, mas ela traz um entendimento que eu gostei e queria compartilhar com vocês. Preste atenção, logo após a gente vai meditar. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Natácia Polizeni e hoje eu vou te explicar o que é e o que não é propósito e o que na verdade significa ter um propósito de vida. Vem comigo! A gente escuta falar muito sobre propósito de vida, propósito profissional, encontre o seu propósito, busque o seu propósito. Isso é muito bom, porque na verdade nós estamos olhando para o mundo de uma maneira diferente. Nós queremos deixar um legado, nós queremos construir coisas que beneficiem outras pessoas. Isso é positivo. No entanto, quando a gente atravessa esse tema, existem alguns equívocos. Um desses equívocos é achar que o nosso propósito é uma meta que se escreve num papel, cola na geladeira e o persegue todos os dias durante toda a vida. Não, não é nada disso. O propósito tem a ver com a nossa essência, com quem nós somos interiormente. E essa essência a gente reconhece, a gente a descobre e tenta expressá-la através dos nossos comportamentos, das nossas atividades. Outro equívoco é achar que o nosso propósito ele vai ser escrito uma única vez, que ele vai ser escrito em 2016 e vai permanecer igual até 2026. Não, não é nada disso. O nosso propósito, como ele está ligado a nós e nós nos transformamos ao longo da vida, ele também vai se transformar conosco ao longo da vida. A sua essência vai permanecer a mesma, mas a forma de se expressar, a forma como eu o utilizo vai se transformar ao longo da vida. É como se o propósito fosse algo vivo e ele precisa amadurecer conosco e também nos ajudar a amadurecer. E outra percepção que está bastante equivocada é achar que o propósito é um plano de ação. Não, o propósito na verdade é uma premissa sagrada. Uma premissa, um orientador que vai me ajudar a definir, tomar decisões, definir um plano de ação, definir uma meta, definir o que eu quero para aquele ano ou para daqui a 5 anos, mas ele é um orientador, ele não é efetivamente o plano de ação ou uma meta. É isso aí que eu queria que vocês vissem, que ela vai entrar em forma mais detalhada de exemplo, que não é interessante para o que a gente quer ouvir agora. Então, foi dada uma explanada muito interessante, somente essa da questão da premissa que te orienta, e a gente vai tentar compreender aqui a respeito do que a palavra de Deus vem falar para nós a respeito disso. A gente prestou atenção e percebeu que o propósito é algo muito necessário e que cada um de nós precisamos ter. Então a gente vai ver na Bíblia um texto que fala de algo bem interessante que parece que ocorreu aleatoriamente, mas não foi. Lá em Ruth, conta uma história, e lá no versículo 16 diz assim: tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. Quem está falando aí é Boaz. E o que aconteceu? A terra era dele, e lá tinha um costume das pessoas, quando você colhia,
as espigas de trigo que ficavam para trás, os pobres eram permitidos ir catar, aqueles que não tinham necessidade, os órfãos, viúvas. E Ruth, a estrangeira, que veio com Noemi, e Boaz era um parente de Noemi, ela está ali. Quando ele vê ali, ele pergunta quem é, eles explicam, e aí ele fica sabendo da história, que ela ajudou a sogra, que ela acompanhou, veio de uma terra estrangeira. E ele chega até ela, conversa com ela, fala, permite, não, você vai poder, eu vou falar para eles não mexerem com vocês. Quando você estiver com fome, venha comer aqui, pode molhar o teu pão no vinho, você está livre. Aí quando ela sai, ele chega para os seus servos e fala assim, fala isso aí para ela, ó, vocês vão deixar ela pegar as espigas, não impeçam elas. Só que ele faz mais uma coisa, você vai tirar dos feixes e jogar para ela pegar. Nos feixes ficavam as melhores espigas, eram escolhidas, era escolhida. Então, ele mandou tirar do feixe e jogar propositalmente para que Ruth pegasse. Então, Ruth foi amada não de uma forma assim aleatória, ao acaso, amada, cuidada. Não, foi feito um planejamento. Boaz planejou, Boaz se preparou. Então, aquilo ali, quando alcançou Ruth, foi de algo proposital. Ele fez um planejamento de ação para amar Ruth, para cuidar de Ruth. Amar nesse sentido de cuidar, de zelar por ela. Então, foi um amor planejado, foi um amor proposital. Não foi um amor ao acaso. Então, amar Ruth passou a ser o propósito da vida de Boaz. Ele olhou ela e colocou aquilo como uma meta, como um objetivo de vida para que fosse alcançado, para que realmente ela fosse alcançada por aquele favor que ele fazia. E isso passou a ser esse propósito na vida dele. E aí vocês viram a definição, ela colocou muito bem, quando a gente viu o vídeo aqui. Mas o que é propósito, então? Amar Ruth passou a ser o propósito de Boaz. E o que é propósito? Segundo os dicionários eletrônicos, diz que é aquilo que se busca alcançar. É objetivo, é projeto, é intuito, é desígnio. Tudo daquilo que ela falou. Ela expressou, ela conseguiu desenhar melhor o que é o propósito. Então, quando a gente olha a definição da palavra propósito, a gente percebe que nós precisamos de propósito. Nós precisamos ter um alvo para alcançar. Nós precisamos ter um objetivo de vida. Nós precisamos ter um projeto que a gente trabalhe para a gente viver, um intuito, um desígnio na nossa vida. É isso que dá sentido à vida. O propósito dá sentido à vida. Viver sem propósito perde sentido à vida. Você vive aleatoriamente, você não sabe o que você vai fazer. Você acorda e não tem, e você não sabe, você vai para o trabalho, volta e fica. Então é preciso alvo, é preciso metas, é preciso objetivo, é preciso um desígnio, é preciso um intuito seu, para que isso venha trabalhar em você. E como ela falou, esse seu propósito, ele vai desenvolver, ele vai crescendo e você vai trabalhando ele. Então a gente percebe que propósito é algo que é necessário. Só que quando você tem um propósito de vida, esse propósito de vida, ele vai gerar algo muito interessante. O que é isso aí? O que vocês entendem que é isso aí? Isso é um foco. Isso aí, o propósito, ele gera foco. Quando você tem um objetivo de vida, quando você tem um direcionamento, um projeto, você faz o quê? Você cria um foco. Você cria um foco naquilo que você deseja, que você projeta, que você coloca como propósito. Então a gente gera um foco dentro desse propósito colocado. É instintivo, é natural. Quando você tem um propósito, e aí o que eu achei interessante, que ela falou, que vem da essência de cada um. Propósito não é algo que eu vou ali e escolho, é o que você é, vai gerar o teu propósito. Tem gente que é esportista e tem um propósito de desenvolver aquilo. Tem gente que é artista, tem gente que é líder. Então ele coloca aquilo como propósito. Dentro da essência dele, vem. E quando ele coloca aquilo, ele gera o quê? Um foco. Ele focaliza, centraliza, e aquele objetivo passa a ser
Então ele vai se disciplinar aquilo, e os mais disciplinados vão ser aqueles que vão obter as maiores vitórias. Você vai em palestras empresariais, motivacionais, de administrativas, eles vão sempre ensinar isso, foco. E você tem que ter esse foco, é necessário. Uma pessoa que está desorientada, que tem problemas, por exemplo, de dislexia, como a gente viu esses dias, é preciso colocar o que? Foco na vida dele. É preciso ter um direcionamento para ele centralizar ali. Só que quando você cria o foco, o que você está vendo? Você está um foco e ali você está vendo o quê? Nitidamente aquilo, o seu objetivo. Mas preste atenção em volta. Você prestou atenção em volta do que está o foco? Quando você cria o foco, você gera em você uma visão desfocada de tudo que está fora do teu campo de visão, do teu objetivo, do teu propósito. Então, quando você tem um propósito, naturalmente, faz parte, você tem um foco. Você cria aquele foco, eu vou alcançar, minha empresa vai crescer, profissionalmente eu vou ser assim, na minha família vai ser assim. O que for, você vai gerar. Mas, por você gerar aquele foco, por você focalizar a visão, se tivesse um oftalmologista aqui, ele ia explicar isso bem claramente para a gente. Ou um técnico aqui de fotografia. O que está em volta fica desfocalizado. A não ser o iPhone 7, ele é multifocal. Ele focaliza tudo agora. Propaganda depois cobra da Apple. Está gravado, inclusive está no YouTube. Então, o que acontece? Quando você gera o foco, você cria naturalmente uma visão desfocada. Do quê? Daquilo que não pertence ao seu foco. Daquilo que não pertence ao seu objetivo, ao teu desígnio de vida, ao teu propósito. Tudo aquilo fica desfocado. Você perde este foco. E aí vem uma pergunta, com essa introdução de dizer o que é propósito. Quando a gente viu lá Boaz amando Ruth propositalmente, como ele criou um propósito, foi planejado aquilo, e aí a gente foi entender o que é propósito. Uma pergunta é feita, e eu queria que você respondesse: qual é o seu propósito de vida? Você não está aqui por acaso. Você não veio à vida à toa. Você tem um propósito. Qual é o seu propósito de vida? É ser feliz? Esse é o seu propósito? Não, eu vou ser feliz. Eu vou trabalhar e não importa, eu vou ser feliz e eu vou focalizar na minha felicidade. É ser feliz? Ou o seu propósito é a família? O propósito passa a ser o quê? A família. Não, a minha família é o meu propósito, é o meu alvo, é o meu desejo, é o meu projeto. Tudo que eu trabalho na vida é pela família. O meu alvo é a família. Então eu focalizo a família, tudo em volta da família, tudo, filho, esposa, netos, a família. A família é o meu propósito de vida. Ou você tem talvez um propósito, uma família um pouco maior, como a igreja, o corpo de Cristo. É verdade. O meu alvo, o meu foco, o meu propósito é a igreja. Eu sou cristão, então o meu propósito é a igreja. Eu trabalho para a igreja, eu focalizo, então eu crio um foco à igreja de Cristo, os santos, os separados. Eu tenho esse propósito na vida. Ou então é um pouco mais além, e o seu propósito é o legado. Quais são as lembranças que você está deixando a seu respeito? Não, eu tenho um propósito de viver essa vida para deixar um legado. Um legado para as pessoas, um legado para os meus filhos, um legado para quem vier. Então eu trabalho, eu vivo a vida para deixar um legado. Não importa o que eu estou... mas eu quero deixar um legado. Então eu crio um foco. O foco é fazer o quê? Deixar esse legado. Então são N's. Você pode ter. Cada um tem. E é necessário ter. Se você não tiver um propósito, a sua vida fica desorientada. Completamente. É como um bêbado. É viver a vida como um bêbado, sem propósito. Se você não tiver um objetivo na sua vida, se você não tiver um projeto na sua vida, se a tua vida não tiver um intuito de alcance, um alvo a ser atingido, você vive desorientadamente, perdido, ao léu.
aleatoriamente. Conforme a música que toca, você vai naquele rumo. O vento que sopra, você vai para aquele lado. Porque você não tem foco. Então é necessário ter. É necessário ter esse foco, é necessário ter esse objetivo. Quando você cria esse objetivo, você cria esse foco. Está ali, centrado. Eu quero desenvolver a minha empresa. Eu vou crescer e vou desenvolver e é esse. Ou então eu quero deixar algo forte. Como eu escutei de um conhecido meu, que quer deixar, ele quer construir para que quando ele morrer, os filhos dele ter, não passar a necessidade que ele passou. Então ele criou como esse legado. Meus filhos ter aonde precisar fazer tudo que eu fiz. E ele se tornou uma pessoa boa que foi fazendo tudo que fez. Ele não quer para mim os filhos assim. Mas o foco dele, o objetivo de vida dele, o projeto de vida dele, o propósito de vida dele é esse. E todos nós temos que ter. Só que aí é interessante uma coisa. O propósito que você cria vem junto, é no mesmo pacote, faz parte, não tem como, vem com o teu alvo. E você vai ficar o quê? Aficionado, vai focalizar. Você vai criar foco, porque você vai querer ser eficiente. Você quer conquistar. Então, você tem que perceber que quando você criou esse foco, tudo em volta desse objetivo desfocaliza. Você perde a visão. Você não tem essa visão periférica ao seu objetivo. Você não tem essa visão. Ficou desfocalizada, porque o seu cérebro, o seu coração, tudo em você está direcionado para esse desígnio, para esse propósito. Está ali, faz parte. Então o seu pensamento, o seu modo de agir, então a sua volta está desfocalizada. A sua volta, que eu falo, a volta do propósito. Se não tem nada a ver, você não faz, você não mexe. Cria essa visão desfocalizada. Então todo propósito gera visão desfocalizada. Não tem como, não existe. Só vai dar receita então para que a gente tenha a visão multifocal do iPhone 7. Não tem essa receita na Bíblia. Não tem. Visão focada, visão proposital, amor proposital, o que for, gera visão desfocada. Natural. Se você for querer ter uma visão ampla, você não vai para lugar nenhum. Porque você não tem foco. Você não sabe para onde você vai. Você olha tudo igual, e aí? Você tem que... É aqui e vou por aqui. É isso que eu quero. Você precisa ter. Para a gente entender esse desfocamento e este foco do seu propósito, a gente vai numa passagem bíblica que mostra uma mesma cena, mas com dois focos diferentes. E a desfocalização também é diferente. Preste atenção nessa passagem. Um sacerdote estava descendo naquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Lá em Lucas 10, conta a história do bom samaritano. Jesus Cristo contando. E um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi pego pelos ladrões, salteadores, e deixou ele quase morto. Aí passa o sacerdote, também vai passar o levita. Mas o levita vai ter a mesma visão deste sacerdote. Então eu coloquei esse. O sacerdote passa, ele olha o homem e vai para o outro lado. Mas, pelo mesmo caminho, vem um samaritano, passou ali, viu o homem. Quando viu, se encheu de compaixão, de misericórdia, parou para ajudar e curou as feridas dele. E vocês sabem a história. É a mesma cena. Comportamentos diferentes. Por quê? Porque tem propósitos diferentes de vida. Tem propósitos diferentes. Por ter propósitos diferentes, tem foco diferente. E por terem focos diferentes, tem um que desfocaliza. O sacerdote, ele com certeza tinha um propósito definido na sua vida. A gente não sabe qual é. Cristo, quando conta a parábola, ele não mostra esse desígnio da vida do sacerdote. Mas a gente pode tentar imaginar, mas não é isso que é o caso que a gente vê. Porque a gente sabe que o propósito da vida dele não estava daquele lado. Não estava naquele rapaz caído.
E por isso, quando o foco dele não ser ali, ele não enxerga, não vê o que aquilo tudo representa e faz com que ele, o propósito da vida dele que ele tem, o empurra para o outro lado. Porque aquilo é uma visão periférica, que não pertence. Ele tem um foco e nada pode impedir ele de chegar lá. E ele tem pressa para alcançar os seus objetivos de vida. E nada pode atrapalhar ele. Então a visão dele é outra. Aí quando você pensa visão, você tem que entender entendimento, pensamento, reação, sentimento. Porque ele tem um foco. Ele tem esse foco diferente. Ele olha para isso diferente, como todos nós. E aí a visão dele ficou conturbada, diferentemente o samaritano. O samaritano para porque o foco do samaritano é outro. É outro completamente diferente. Não é o mesmo. O motivo de vida do samaritano é outro. O propósito de vida dele é outro. Todos nós, eu e você, tem um propósito de vida. O que eu quis, quando eu mostrei essas duas passagens, é para você entender o que é a desfocalização do seu propósito. Então você tem um propósito, e às vezes esse propósito vem de pequeno. Não sei se você escuta algumas crianças, por exemplo, a Ana Júlia sempre diz: eu quero ser a médica igual a Tícia. Tícia, leia-se Letícia. É a Letícia. Então ela colocou, e ela cresce pensando nisso. Ela já começa a dizer que também quer ser pastora. E eu falo: filho, para ser pastor tem que casar com pastor. Então isso aí que eu quero nunca. Então ela tem ela cria. De criancinha a gente vai, e você vai, menos que não você vai. E você acaba gerando um foco. Às vezes os pais influenciam. Eu tenho um provérbio que diz que você tem que criar o seu filho no propósito que você quer e quando crescer eles não vão se desviar. É um pouquinho diferente, mas é isso, aplicando no mundo como um todo. O pai geralmente influencia no propósito dos filhos, da família. Então você tem um propósito. Cada um de nós tem. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não tem um objetivo, que vive no modo aleatório. Dificilmente, difícil. Tem sim, mas dificilmente tem. Quando você pega as pessoas que são dependentes químicas, ou dependentes de qualquer outro tipo de coisa, são pessoas sem foco, sem propósitos. Eu conversando com alguém que está passando por um processo desse, interessante, com uma dependência muito diferente de tudo, mas está passando, e eu orientei a família e falei: gera um objetivo na vida dessa pessoa. Trabalhando dentro das qualidades que essa pessoa tem, coloca um objetivo que vai criar um foco construtivo para essa pessoa. Porque ele não tem propósito de vida. Por isso se prende em qualquer coisa e fica, não tem. E aí não cuida da saúde, não toma banho, e as coisas, como você percebe nos dependentes. Mas a maioria, eu creio que todos nós aqui tem um objetivo. Mas quando a gente tem um objetivo de vida, a gente tem um propósito de vida e a gente conhece a Jesus Cristo, quando nos é apresentado Jesus, não a religião, não a placa denominacional, não um nome fictício, crente, evangélico, protestante, assembleiano, batista, quaisquer que seja. Não. Quando lhe é apresentado Cristo, Jesus, a palavra, Cristo olha para você, olha o seu propósito de vida, ele faz uma proposta. Ele propõe a você uma troca de propósitos. Quando você conhece Jesus Cristo olha para você, ele vê você focado em algo na sua vida, e aí é perceptível você entender o seguinte: você não consegue ter visões multifocais, vida multifocal. Você tem que focalizar. Então, se você focaliza na sua profissão, a sua família fica focalizada. Se você focaliza na sua família, a sua profissão fica focalizada. Se você focaliza na sua felicidade, a felicidade da tua esposa fica focalizada. Por isso que muitos casamentos não dão certo. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que muitas empresas não dão certo. Porque ou você está num foco ou no outro. Ou então, se você tentar, aí que não dá certo mesmo. Jesus olha e vê essas dificuldades que temos por focalizar algo, tem um propósito de vida que me desfocaliza de todo o resto. Ele te faz uma proposta, uma troca de propósito.
Todos nós que conhecemos Jesus Cristo faz uma proposta. Ele fala assim: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Por que ele falou isso para Pedro? Porque Pedro era o quê? Pescador. Não, você vai ficar para trás, agora você vai seguir a mim, eu vou trocar o teu propósito. O teu propósito não é mais sustentar-se, se preocupar com o teu sustento, você vai trabalhar comigo agora. Troca o alvo. Teu alvo agora é gente. Teu alvo agora é pessoas. Você vai pescar pessoas. Você vai direcionar, você vai focalizar nisso. Jesus Cristo faz essa proposta, Jesus Cristo nos chama a isso. Ele muda o objetivo da nossa vida. O teu objetivo agora não é mais esse que você tem, esse propósito seu. Porque todo propósito trabalha com algo interior. Com o quê? Com aquilo que eu desejo. Desejo, lembra? Cobiça. É isso que instiga os propósitos humanos. A cobiça do coração, o desejo do coração. É isso que faz com que você crie um propósito. Gera o quê? Trabalha com o quê? Com o egoísmo. Todo propósito humano é egoísta. Porque vem de você para você. É o meu propósito. Eu crio um foco porque eu quero alcançar, eu quero deixar um legado. Um legado para lembrar de quem? De mim. Tudo que eu trabalhar, a minha família, os meus filhos, o meu casamento, a minha felicidade. Os propósitos humanos, ele trabalha no egoísmo humano, ele sai do egoísmo humano. Aí Jesus vem fazer uma proposta, ele tira completamente, ele inverte. Não é mais o seu egoísmo, agora o centro do seu propósito é externo. Não tem nada a ver com você. O seu propósito agora é o quê? Amai-vos uns aos outros. O seu propósito agora é amar pessoas. Propositalmente. Não é amor ao acaso, não é amor aleatório, não é amor provocado, é amor proposital. É amor de propósito. Seguir a Cristo Jesus significa que eu troquei de propósito de vida. Meu propósito de vida não está gerado no meu centro, mas está no outro. A minha vida não é por mim, o meu foco não é em mim, o meu foco é no outro, no próximo. O bom samaritano, o foco dele era o quê? O próximo. O sacerdote levita, o foco dele era quem? Ele. Era um foco egoísta, era um propósito egoísta. Mas Jesus troca, ele chama e troca o propósito. Aí ele diz que eu tenho que ter o propósito igual a quem? A quem se encheu de compaixão, de misericórdia. Aquele que olhou para o outro. E aí ele deixa o teu propósito agora, o propósito de vocês é amar pessoas. Vocês vão pescar gente, no sentido de trazer para si, de apresentar a verdade. Não tem como seguir a Jesus Cristo, querido, tendo os nossos desejos, os nossos objetivos de vida. Não tem. Impossível. Porque os nossos objetivos de vida estão relacionados com as coisas desse mundo. Para mim seguir a Jesus Cristo, para mim ser um cristão verdadeiro, eu preciso negar os meus propósitos. Eu preciso negar os meus objetivos. Para ter qual objetivo? De Cristo. Para ter qual propósito? De Cristo. E não pode ser um amor aleatório, ao acaso, provocado, como nós fomos terça-feira. Terça-feira a irmã Selma, quando fizemos o estudo, ela provocou em nós que nós amemos. Nós não podemos ser cristãos que têm um amor provocado por um discurso, por um sentimento emocional nosso. Nós nos emocionamos, aí agora eu vou amar. Não. Tem que ser o propósito de vida, tem que ser o objetivo de vida, tem que ser planejado. Eu tenho que acordar e viver para quê? Para amar. O cristão foi chamado para viver a vida fazendo o quê? Amando. Quem? O inimigo, inclusive. O esposo, que não me é agradável. A esposa, que me chateia. O filho, que não me traz notas boas.
É isso que Jesus chama, o que está na minha porta, passando necessidade. Político corrupto. O meu propósito de vida é esse, em orar, em abençoar, em compartilhar. E eu vou trabalhar agora, eu não vou me roubar. Jesus diz, não roube, isso é pecado. Você vai trabalhar para quê? Com o propósito de vida de abençoar pessoas. Você não vai trabalhar mais para você. Você vai trabalhar para o outro. O seu foco é esse. Quando eu coloco esse foco de amar pessoas, o que fica desfocalizado? O que sai do foco? Boa. Eu saí do foco. E aí? O eu gera o quê? Gera depressão. O eu gera ansiedade. Quando eu saio de mim, eu fico desfocalizado, quem que cuida desse desfocalizar? Quem cuida dessa parte? Focalizem apenas no reino de Deus e na minha justiça. O resto cuido eu. O resto é comigo. Todas as outras coisas é comigo. Agora, entenda, se satisfaça com o pão nosso que eu te dou todo dia. Não fica desejando o sanduíche gorduroso do outro. Não fique lembrando dos legumes do Egito. Não fique atento à riqueza do ímpio. Se contente com o que eu for lhe dar. Porque o que eu lhe dou, a minha vontade que eu tenho para você, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então eu troco de foco quando eu conheço Jesus Cristo. Eu vou amar pessoas, mas eu vou fazer isso propositalmente, como Boaz fez. Ele planejou. Ele falou, vocês vão deixar ela colher, aí você vai fazer o seguinte, vai tirar dos feixes, mas o dos feixes é o melhor. Isso! Você vai soltar para ela. Ela não foi ali, foi por acaso que ela, não, foi preparado. Eu te amei porque eu me preparei para amar. Eu vivo a minha vida preparando para amar. Ô pastor, que coincidência está aqui. Não, não é coincidência não. Eu oro todos os dias para Deus me colocar nessa situação. É o propósito da minha vida, é amar pessoas. O propósito da minha vida é morrer na cruz por você. Esse é o propósito do cristão. É ter amor proposital. Jesus Cristo chama isso para a gente fazer. Jesus Cristo nos convida. Nós não podemos viver no amor aleatório. Não dá para ser assim. Precisamos ter o alvo. O alvo é o próximo. É Ele. Jesus Cristo, Ele tira de dentro de nós. Não é porque nós não temos importância, porque o nós, quem cuida, o eu, quem cuida é Ele. Eu preciso ter agora uma visão de amor planejado, de amor proposital. Precisa ser objetivo de vida. O amor agora ao outro, ao próximo, precisa ser o objetivo da minha vida. Aquilo que me instiga, aquilo que faz eu acordar, aquilo que faz eu ir trabalhar, aquilo que me faz não desistir, enfrentar as aflições e as dificuldades, o que é amar o próximo. A minha vida é isso, a minha vida não é a minha empresa, a minha vida não é a minha família, a minha vida é o quê? Porque para mim viver é Cristo. Viver agora é cuidar de gente, é amar pessoas. Porque quem cuida de mim é Deus. Quem vai cuidar da tua empresa? Deus. Você confia o quê? Na incerteza das tuas riquezas? Dizem para o rico desse século, não coloque a sua força, a sua esperança nas incertezas da sua riqueza, mas em Deus, que tudo prepara para você viver bem, gozar bem de tudo. Deus prepara, porque eu coloco a minha confiança nele, eu entrego o meu caminho a ele, confio nele, e o que Ele faz? Tudo. E confiar em Deus, entregar o caminho a Deus, é mudar de propósito. É amar propositalmente. É ter amor proposital. Amor planejado. Eu não preciso ser provocado para amar. Isso é inerente do cristão, vem de dentro de nós. Faz parte, a nossa vida agora é isso. É fazer o que Cristo fez. Porque morrer é a recompensa eterna. Morrer é lucro. Então, todos nós precisamos de um sentido. Para dar sentido à nossa vida, nós precisamos ter um propósito de vida. E todos os outros propósitos geram morte, gera depressão,
gera ansiedade, sentimento de derrota. E por isso que Cristo troca. Os pescadores iam pescar e o que acontecia? Vinham tristes, por quê? Porque não dava peixe. Não tinha, aquela noite não pegou. Quantas vezes não fizeram isso? Mas quando você vai pescar, quando você vai amar pessoas, você jamais se decepciona. Isso traz crescimento para você, entregar a vida por alguém. Principalmente por alguém que não merece ser entregue. Orar por quem tem feito tanto mal por você. Isso faz o teu espírito, a tua alma se regozijar. Então, quando Cristo nos chama para mudar, fazer uma mudança de propósito, Ele está pensando na nossa melhoria, no nosso crescimento, na nossa santificação, ao qual sem ela não conseguiremos chegar até Deus. Então é necessário ter um propósito. É necessário para a vida ter sentido. Mas a vida tem sentido para o cristão quando ele imita a Cristo. E ele imita a Cristo amando o próximo, anulando-se os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Não seja feito mais a minha vontade, mas a sua. A sua. Então que a gente compreenda isso e tenha esse propósito, esse amor proposital. De fazer como Boaz, planejar, abençoar pessoas. Planeje. O pastor Roberto um dia desse me chamou na casa dele e nós sentamos e reunimos para a gente como que nós vamos fazer para abençoar pessoa tal. Como, pastor? Porque não adianta a gente fazer isso, porque isso não vai fazer. Planeje abençoar vidas. Planeje como que você pode ser útil para quem? Para o outro. Porque Deus vai cuidar de você. Deus cuida de todas as outras coisas, Ele cuida, Ele acrescenta a você. Então que a gente aceite esse chamado de Cristo, essa troca de propósito, e que a gente assuma esse propósito que Deus colocou em nós. Porque, como ela falou, vem da nossa essência. O cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, a essência dele leva ele ao propósito de amar a pessoas. Quando você vê uma pessoa com propósito egoísta, é porque ela não nasceu de novo, ela é só sepulcro caiado, ela é apenas um religioso por fora, mas ainda está morto por dentro nos seus delitos e pecados, seguindo o curso do mundo. É preciso verdadeiramente nascer em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. A última quinta nós falamos que nós éramos amados. Não foi assim? A última que foi amados, né? A gente falou nós falamos. E quando Deus me mostrou que nós éramos amados dele, filhos queridos dele, a gente não se diminuir, Ele também nos mostrou, naquele mesmo dia que Deus me entregou, Ele me colocou. Mas vocês são amados para amar. Um amor proposital. Então, que você trabalhe isso no seu coração, que você entenda. Coloque o que tem sido o objetivo da minha vida. Por isso que eu estou conseguindo. Porque tudo em volta está desfocalizado. Quem tem que estar desfocalizado sou eu. Eu tenho que focalizar no meu próximo. Eu não sou seguidor de Cristo. O que eu estou fazendo? Estou me enganando. Sabe? O Tiago falando aqui, a gente está se enganando. Fica dizendo, e não faz, não segue os conselhos de Cristo. Mude o foco da sua vida, mude o objetivo da sua vida, mude o propósito da sua vida. Coloque como ser cristão, imitador de Cristo, viver em Cristo, amar o próximo como objetivo. Você vai ver o que é felicidade, o que é ser bem-aventurado. Você não vai ver o que é riqueza que o mundo coloca, mas você vai ver o que é estar sempre com a dependência de Deus, com a presença de Deus todos os dias em você. Você não vai ver você livre da fornalha de fogo ardente. Mas ninguém sentiu o que Sadraque, Mesaque e Abednego sentiram. A presença de Cristo com eles. Dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Saíram de lá sem nenhum cheiro. Ninguém sentiu aquele prazer, só eles. É isso que Deus promete para nós. Que no meio das nossas lutas, todos os dias, no meio das dificuldades, se nós mudarmos o nosso propósito, Ele vai estar conosco todos os dias. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor, porque Tu nos amaste, Senhor, Tu
nos acolheste com compaixão, com misericórdia, porque estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, Senhor. Vivendo a nossa vida segundo o curso desse mundo, segundo o desejo da nossa carne, segundo a concupiscência dos nossos olhos. A soberba da vida tomava conta de nós, Pai. Tínhamos a vontade, o desejo de querer isso ou aquilo outro, fazíamos planos N's, Pai. Mas Tu se achegou a nós, Tu nos acolheu, Pai. E com todo amor Tu nos propôs em abandonarmos tudo isso para seguirmos a Tua pessoa, Senhor Jesus. E Tu fez um único pedido: ame uns aos outros como eu fiz, como eu amei. Sirvam uns aos outros como eu servi. E verdadeiramente, Senhor, nós possamos ter esse objetivo de vida, esse intuito da nossa vida, Pai. Esse propósito, Senhor, de sermos igual a Tu, Senhor Jesus. Vai trabalhando no nosso coração, e que dia após dia nós vamos sendo cada vez mais parecidos contigo, Pai. Que a gente desfocalize todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que vem, e focalize apenas no próximo, nos pequeninos, Senhor, naqueles que necessitam, Pai. Que a gente vá tranquilo, focalizando nisso, porque sabemos que quem cuida de nós é maior que tudo que está nesse mundo, Senhor Jesus. Se um pai, Senhor, se uma criança pede para um pai pão, ele não dá uma pedra, mas dá pão, Senhor Jesus. Se uma mãe não deixa de amamentar o seu filho, quanto mais Tu, Senhor. E que nós possamos entender isso e descansarmos e olharmos única e exclusivamente para aqueles que precisam ser alcançados, Pai. Porque sabemos que os Teus olhos estão sobre nós, os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. E Tu és o nosso socorro bem presente na hora que estivermos angustiados, Pai. Cuida de nós, cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, através do Espírito Santo, nessa nossa transformação, ao qual precisamos, Senhor, para estarmos focalizados, Senhor, no Teu reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei,